Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Eu sou Francisco Freitas, diretor de negócios internacionais da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas. Sejam bem-vindos. Você poderá conferir no canal da Câmara do Mercosul e Américas, no YouTube e na TV Mercosul. O mundo, como nós sabemos, não é mais o mesmo. Quando falamos em negócios, observamos desafios enormes para o futuro, na forma de lidar com a demanda de clientes, desemprego, incerteza e processos internos. Desta forma, nada melhor do que termos aqui conosco para tratarmos desse assunto um profissional de altíssimo nível, muito experiente e, portanto, com uma ampla vivência empresarial. E como costumamos dizer no mundo dos negócios, um profissional de peso. Estou me referindo a Carlos Setti, diretor executivo da Mesani Alimentos. Meu amigo pessoal, a qual eu tenho muito orgulho. Amizade esta que vem desde a época de universidade, né, Setti? Eu como aluno e você como meu professor. Posteriormente, trabalhamos juntos. E, portanto, eu tenho como princípio em minha vida destacar e agradecer as pessoas que, de alguma forma, contribuíram e ajudaram para essa minha caminhada profissional. E você, Sete, com certeza, é uma dessas pessoas, viu, meu amigo? Então, muito obrigado, Francisco. Seja muito bem-vindo, Carlos Sete, meu eterno mestre. Uma honra tê-lo conosco aqui na Câmara do Mercosul e Américas. Muito obrigado, Francisco, pelo convite, obrigado pelas palavras. Eu acho que você é merecedor também de toda a minha estima, minha admiração profissional, pelo talento e pelo consultor internacional que você é hoje. Será um prazer debater aqui tantos assuntos importantes, né? Sobretudo o que virá após essa crise do coronavírus. É um grande ponto de interrogação e todos nós temos que participar desse debate. Exatamente, Sete. É um assunto bastante difícil, né? Como você mesmo já destacou, vamos fazer uma reflexão, um pensamento de ações do que está acontecendo e tendências. E para começarmos esse nosso bate-papo, gostaria de falarmos um pouquinho então, a respeito da Mesani Alimentos, que é uma grande indústria localizada na cidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Certo, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, mas pelos números, acredito que mais de 700, 740 funcionários, colaboradores. Exatamente. É uma empresa que possui no seu portfólio 52 linhas de produtos, com uma produção diária de 80 toneladas. E com exportação Paraguai, Uruguai e Suíça. Perfeito, Francisco, é isso mesmo. Somos da Mesani, é um orgulho trabalhar na Mesani e, ao mesmo tempo, participar desse processo de desenvolvimento do país, né? Nós somos muito importantes para a nossa cidade, os números são esses que você realmente falou, né? A gente é líder de mercado em massa fresca. Nós temos 3 unidades, a massa fresca do qual somos líderes, né? O talharim, a lasanha, o capelete, o ravioli, são todos produtos de alto nível, com uma participação muito grande no mercado. 27% do mercado nacional de massa fresca é da Mesani. A gente é líder e nós temos também, complementando, né? Nós temos a unidade de negócio dos pratos congelados e também a unidade de negócio dos pães, com destaque para pão diário. Essa é a nossa participação, né? Estamos aí procurando sobreviver de forma muito saudável e crescer depois dessa crise. Carlos Sete, e como foi esse período, né, de adaptação à pandemia? Como que eu que acompanho você, mas acho que é importante compartilhar com os nossos amigos, né, que estão nos acompanhando, as medidas adotadas, como que foi essa adaptação, né, para encarar, vamos dizer assim, esta situação de momento.
Então, acho que um valor muito grande da Mezani é o apoio da alta direção, né? Nós temos uma terceira geração que atua muito bem, que tem uma visão de futuro muito consciente. Isso ajudou muito no planejamento para superar esse processo de crise que já vem há mais de 60 dias. Nós também somos uma das empresas que estamos no jogo, temos que aprender a jogar. A Mezani fez um planejamento da questão de saúde muito bem feito, tanto é que nós não temos nenhum caso, graças a Deus, de coronavírus dentro da Mezani. Então, acho que isso valeu com os 740 colaboradores que nós temos. Adotamos um padrão, né, desde a entrada do colaborador, que a gente mede a febre, aí todo aquele procedimento de utilizar álcool gel, de utilizar máscaras, a distância de 1,5 m, todos aqueles pré-requisitos para você poder ter uma convivência que não saudável, que não tenha problemas nenhum de doença. Nós conseguimos produzir, nossa produção não baixou, né? A Mezani continua produzindo a mesma quantidade que produzia antes, primeiro porque nós estamos num segmento que ainda durante a crise se manteve estável, que foram os alimentos, segundo pela marca Mezani, que é uma marca de confiança que já se estabeleceu ao longo do tempo, e aí a gente consegue sobreviver de forma muito boa. Nós estamos indo muito bem nesse sentido e estamos nos preparando para a saída, né? A qualquer momento a gente percebe que a retomada será gradual, lenta, e nós também estamos preparados para isso. A Mezani tem uma visão de futuro que permite com que atue dessa forma e continue se sustentando apesar de toda essa crise de saúde. Sete, entrando agora um pouco no assunto, né, vamos dizer assim, do futuro, né, com relação das empresas pós-pandemia, e você como um economista renomado, como que você analisa esse momento, como que você acredita, por exemplo, essa retomada com relação às tendências para este novo mundo? Olha, Francisco, há um consenso entre todos os melhores cabeças desse país e aos consultores de que será um ano muito difícil, com um processo de recessão muito forte. Estima-se, dependendo do tempo que ainda vai durar esse isolamento e essa volta às compras e a volta ao consumo, estima-se que o país deve crescer negativamente entre 5% a 7%. Então, isso é muito difícil. Para você ter uma ideia, os 2 últimos anos do governo Dilma, só para citar como referência, porque todos nós lembramos como foi difícil atravessar aquele tempo, os 2 últimos anos do governo Dilma, nós crescemos negativamente 7%. Pode ser que o país vai crescer somente esse ano negativamente 7%. Então, isso é muito difícil. Muitas empresas voltarão da pandemia, provavelmente não sobreviverão. As pequenas e médias terão enormes dificuldades, né? Nós temos aí provavelmente um aumento muito grande do grau de desemprego. Estima-se que até o final do ano, aproximadamente 18 a 19 milhões de pessoas estarão desempregadas, o que traz uma angústia social muito grande, desestrutura toda a família, desestrutura toda a sociedade. Então, lamentavelmente, eu gostaria de estar dando um cenário mais otimista, mas como o debate é sério, a gente tem que pisar no chão e, a meu ver, o real deve acontecer por esse caminho. Ou seja, o país nascerá mais pobre depois dessa crise da pandemia. Estima-se também que nós vamos empobrecer algo como 15%. Nós devemos, de forma geral, voltar próximo dos anos 2014. Isso é muito sério para um país que tinha muito a oferecer esse ano e que certamente ia crescer muito, ia gerar muitos empregos e, de alguma maneira, a gente poderia ficar muito bem. Acho que o desafio nosso é superar todo esse cenário. Era um país que estava numa retomada, estava num crescimento. Sem dúvida. Eu vejo mesmo, pelas minhas consultorias, todo o planejamento que nós realizamos perante os nossos clientes em janeiro e fevereiro, nós tínhamos uma perspectiva, por exemplo, de um mês de março, abril muito promissor, né, sem dúvida, crescimento de vendas. Então, você imagina o impacto, de repente, uma empresa
prevendo, vamos dar um exemplo aqui, nós estávamos prevendo de 1 milhão, um cliente nosso, faturarmos 1.200.000, 1.300.000. Isso para março, porque os números demonstravam em fevereiro essa tendência. Aí chega em março e ele fatura 600. Sem dúvida. Quer dizer, sim. A dificuldade é exatamente essa, Francisco, que são variáveis não controláveis. A gente, quando faz planejamento estratégico, na Mezane a gente já faz uns 7, 8 anos o planejamento, a gente analisa variáveis controláveis e variáveis não controláveis. Essa crise da pandemia é uma variável não controlável, ninguém esperava isso. E a redução de vendas está trazendo assim, uma dificuldade enorme das empresas pagarem os seus custos e, portanto, terem fluxo de caixa. Nós não temos fluxo de caixa. Esse é o grande desafio. Então, a retomada deve ser muito difícil, muita gente procurando bancos novamente para tomar emprestado, sobretudo capital de giro, para poder alavancar e tentar sobreviver. E a pergunta, Francisco, é qual será o perfil desse novo consumidor? Esse consumidor que certamente vai comprar muito mais por internet hoje, porque ele aprendeu durante a crise a fazer isso, né, de alguma maneira, ele vai ter um perfil diferente, né, principalmente no comércio. Então, quais as empresas que estão preparadas para atender de forma rápida essa compra por internet? As que estão preparadas, hoje, elas estão sobrevivendo. E as que não estão, elas hoje já estão com dificuldades, porque elas não tinham o preparo para atender esse canal de internet. Então, mudou muito o perfil do consumidor, e isso vai ficar para sempre. Será um ano muito marcado, com muitas cicatrizes, né? E que efetivamente o país vai demorar muito para fechar essas feridas, voltar a ter uma confiança, um grau de confiança, seja no governo, seja também nas próprias empresas, e provavelmente um aumento de desemprego que vai trazer muita tristeza geral. E pegando um gancho na sua fala, Sérgio, você então, essa tendência agora para o trabalho remoto, né, que já é uma Isso. prática utilizada já por muitas empresas, nós mesmos já utilizamos essa prática já, vamos dizer assim, porque o nosso trabalho também permite né, utilizarmos o trabalho remoto, mas eu tenho observado e conversando com alguns colegas, que algumas empresas elas passaram a adotar o trabalho remoto e a tendência agora é continuar o trabalho remoto, é não voltar no sistema, no módulo anterior. Mas é claro, conforme nós conversamos ontem, né, Sérgio? Nós estamos trocando algumas ideias a respeito da nossa live de hoje. Como você me alertou, mas tem alguns segmentos que permitem, né? E outros segmentos... Então, Francisco, há segmentos que permitem. Se você imaginar, por exemplo, setores administrativos das empresas, financeiras, bancos, tudo isso permite, e o que a gente observa no home office, né, que é como nós chamamos o trabalho em casa, ele dá muito mais produtividade. É interessante que o home office te dá uma produtividade muito grande, porque quase você não é interrompido, você dá uma sequência de pensamento, né, você dá uma sequência no seu computador, né, no sistema, ou nos call que você faz por telefone, ou nos Skypes que você trabalha, então dá uma produtividade muito grande. Mas em alguns setores, por exemplo, industriais, né, não tem muito como fazer home office, né, mas há uma tendência forte cada vez mais, que daqui para frente os setores vão se automatizar. Todos os setores terão uma automatização para poder ter essa produtividade de digitação, de empresa digital como elas são. Então, a meu ver, o caminho das indústrias é para a automação, o caminho dos setores administrativos e financeiros, uma forte tendência do trabalho em casa, né, do home office, e o mundo começa a descobrir uma nova forma de trabalho. Acho que esse é o grande desafio que nós vamos ter pela frente também. E aí nós entramos também, né, Sérgio, também é uma área que você domina muito bem, em relação à educação, né? Então, estamos também agora, muito mais ainda, a questão da educação à distância. Educação à distância. Eu mesmo, e nós lecionamos, né, Sérgio, em cursos de pós-graduação. Recentemente mesmo já estou trabalhando também, aula de curso de pós, através da ferramenta Zoom. Então, é realmente uma experiência diferente, acho que para todos. Verdade. Sim. E entrando agora aqui numa
Eu tenho aqui, eu levantei alguns números. Diz o seguinte, segundo uma pesquisa, 61% dos clientes que compraram online durante a quarentena aumentaram o volume de compras devido ao isolamento social. E aí, complementando, diz o seguinte, o levantamento também mostra que devido ao aumento da demanda no comércio eletrônico, os prazos para entrega aumentaram com 69% dos consumidores que notaram prazos mais longos e 57% considerando esse aumento aceitável. Ou seja, pelo menos 11% dos consumidores deixaram de comprar online devido ao prazo de entrega. Ou seja, aí nós entramos em logística e uma coisa também que eu estou observando que está havendo uma mudança no comportamento do consumidor. É claro que até por uma necessidade, mas mesmo que esse consumidor tenha condições de comprar à vista, ele não está comprando à vista, ele está comprando de uma forma parcelada. Eu não sei se eu estou correto nessa minha análise, Sérgio. Você está correto. E tem uma outra coisa que tem ajudado muito o consumidor, que ele, por internet, ele consegue comparar preços. Então, se ele vai comprar uma geladeira, ele compara vários preços de várias lojas. E ele acaba, então, fazendo uma boa negociação. Aproveita momentos que as lojas estão também com promoção, né, e com promoções, e de alguma maneira isso é uma coisa que veio para ficar. Então, essa visão que o consumidor final tem, dele poder olhar vários preços e várias qualidades, isso veio para ficar definitivo. Então, o comércio vai ter que se adaptar muito a isso, principalmente as grandes lojas, as grandes redes de departamento. Agora, o parcelamento existe, sobretudo quem tem cartão de crédito, está em dia, né? Quem está podendo utilizar os limites do cartão, você divide em 6, 12 vezes, depende muito da forma do seu orçamento familiar, de como você aguenta a parcela. Então, é uma outra realidade. E isso muda bastante a competição e a concorrência junto ao comércio. Porque hoje você pode fazer comparação de preço. Exatamente, muito bem lembrado. E aí, é porque hoje o consumidor, ele tem, enfim, na palma da mão, né? No celular, né, Sérgio? Sim. E é muito comum, quando você vai em qualquer estabelecimento comercial comprar determinado produto, você verifica o preço, você já consulta ali, comparar os preços, enfim. Então, e aí as empresas elas vão ter que se adequar, vamos dizer assim, a essa nova realidade. E uma coisa que me chama a atenção é o que nós chamamos de minimalismo, que é exatamente a contenção de gastos. Né? Isso mesmo. Porque cada vez mais as pessoas percebem que podem mais com menos. E aí, Carlos Setti, como que você, como economista, como que nós posicionamos os nossos negócios, as nossas empresas, né? Sabendo que o consumidor, quer dizer, ele percebe que ele pode mais com menos. Isso por um lado... Tem que redescobrir. Sim, por um lado me deixa contente como economista que as pessoas aprenderam a pensar economicamente, né? O consumidor final, e principalmente o brasileiro, que não tinha educação, não tinha educação financeira, ele começa a ter um pouco essa noção. Eu acho isso muito bom e deixa a competição melhor. Agora, as empresas, Francisco, elas vão ter que ter realmente competitividade. A empresa que não tiver competitividade não vai sobreviver. E qual é o conceito de competitividade, né? É eu ter um padrão de qualidade que o consumidor está disposto a comprar, que ele dá valor àquilo, né, com um preço acessível. Então, isso daí as empresas cada vez mais terão que ter, porque o consumidor final, ou seja, nós estamos cada vez mais educados financeiramente para poder pensar economicamente e fazer negócio. Eu penso que vai ficar melhor para administrar isso daí. Quem é competente não tem medo. Acho que quem vai ficar com medo é quem não tem competência para poder ficar nesse mercado. Sete, eu vou aproveitar para convidar o pessoal para fazerem perguntas, para começar a interagir conosco. E temos uma pergunta aqui. Diz o seguinte. Beleza. Carlos, Bauru depende 90% do comércio. Então, já observamos que ele conhece bem Bauru. Embora tenhamos uma economia diversificada
entre comércio e serviço, como podemos, enquanto cidade, driblar e evitar o retrocesso econômico da cidade? Pois é uma grande pergunta, né? Primeiro, administrar, na verdade, os esqueletos que vão sobrar dessa crise. Primeiro, não é fácil isso. Segundo lugar, eu penso que Bauru, ele não tem o comércio, somente o consumo da cidade de Bauru. Bauru é uma espécie de líder regional, né? Podemos chamar assim, uma pequena metrópole regional, que ele aglutina o comércio de várias cidades da região. Uma rede de supermercado que inaugurou recentemente mais uma loja em Bauru, fez uma estimativa que o consumo de Bauru, ele é aproximadamente 1.200.000 pessoas. Quer dizer, são 1.200.000 pessoas que consomem Bauru. Então eu vejo que isso, na verdade, já é uma grande vantagem para nós, para essa pessoa que nos perguntou uma pergunta muito inteligente. Então, em primeiro lugar, eu penso que é assim. Em segundo lugar, eu penso que nós temos que fazer mais promoções no comércio, né, no sentido de shopping, no sentido do calçadão da cidade de Bauru. Nós temos que fazer muito mais as questões para as pessoas se sentirem motivadas a comprar. Então, eu penso que isso tem que ser feito e o poder público tem que dar esse apoio. O poder público não pode ficar numa casinha quadrada sem sair. Ele tem que sair e ajudar a iniciativa privada. E o resto vai depender de como a gente reagir, como vai ser a renda per capita da cidade após o coronavírus, né, como vai ser o emprego da cidade, né, e como nós vamos nos manter. Mas a própria diversidade das indústrias da cidade permite que os empregos não caiam tanto. A gente não depende, industrialmente falando, de um polo só. A gente tem várias ramos de atividades aqui. E o comércio e serviço também. A gente é bastante farto. Espero que a gente tenha sucesso nessa retomada e que as coisas e essa preocupação dessa pessoa que está assistindo seja resolvido realmente de forma saudável. A retomada que se esperava, né, para esse ano deve acontecer em 2021, porque o Brasil estava totalmente estruturado para isso. O Brasil estava perfeitamente estruturado. Inclusive o poder público, através da dívida externa, dívida interna, melhor dizendo, do Brasil, estava estruturado. A retomada de 2021 é muito bom, porque, na verdade, há uma previsão de retomada desse mesmo consenso que diz que hoje o Brasil deve crescer negativamente de 5 a 7, está dizendo que o Brasil vai crescer entre 3 a 4% positivamente o ano que vem. Então, nós devemos ter uma retomada, provavelmente pela queda que nós vamos ter esse ano, né, porque nós vamos, de alguma forma, cair no chão esse ano, então a retomada deve ser bom. E deve voltar o emprego, deve voltar o consumo para 2021, 2022. Essa é a previsão e a esperança que nós temos. E aí eu retorno, então, naquela minha análise que eu estava fazendo, com relação aos hábitos de consumo, né, com relação ao impacto, porque eu tenho, por exemplo, clientes, Sete, que esse mês eles faturaram como nunca faturaram, por exemplo, uma empresa de produtos de limpeza. Ele nunca vendeu tanto como vendeu nos últimos 2, 3 meses. Tem uma tendência hoje que está todo mundo em casa, né? Está todo mundo em casa, o produto de limpeza tem subido mesmo, tem alavancado. Em contrapartida, nós temos segmentos que faturou 0. Então, eu acredito que com a retomada, conforme a própria imprensa está comentando, mas eu acredito que haverá uma demanda reprimida. Mas, ao mesmo tempo, acho que o consumidor não irá sair, por exemplo, irá abrir o shopping. Acho que as pessoas não vão sair correndo no shopping para comprar. Eu acho que vão buscar produtos de primeira necessidade. Então, Sérgio, vamos dizer assim, na sua visão como economista, como que você... tudo é uma suposição, claro, porque nós não temos, né? Vamos dizer assim, não sabemos o que irá acontecer. Mas quais os segmentos que você acredita que terá um arranque um pouco mais rápido, depois os demais virão na sequência? Então, Francisco, ainda hoje, né, nesse momento, são 3 segmentos que continuam fortes, que é o segmento de alimentos, alimentação, o segmento de bebidas. Talvez o fato de estar em casa, isso proporcionou um aumento dessas demandas de alimento e bebida. E remédio. Remédio tem alta demanda. O que se estima é que alguns setores
e um deles, por exemplo, é ensino à distância, está totalmente alavancado a partir de agora, entretenimento à distância. Veja, todos nós, quanto que a gente não assiste de canal fechado e também dos grandes programas, me permite dizer aqui, Netflix, o Now, quer dizer, todo mundo está usando muito e assistindo demais esse tipo de entretenimento à distância. Isso teve uma forte demanda e a médio prazo, na medida que for voltando, à medida que o comércio volte, talvez mais lentamente, eu penso que alguns setores, como, por exemplo, moda, deve retomar, mas num ritmo mais lento, porque está totalmente em queda hoje. O que se estima é que os últimos que deverão melhorar, lamentavelmente, é a questão do turismo, por conta das viagens, da aglomeração, turismo que puxa junto hotéis, que puxa junto restaurantes, que puxa junto eventos. Isso deve ser o último que deve retomar dentro dessa visão de uma retomada. E os primeiros sempre alimentação, bebida, remédio, isso é muito forte. Essa é a previsão que há um consenso também. Outra questão também que preocupa, que estava começando a ter uma retomada, é a construção civil. Havia uma perspectiva de retomada muito boa a nível do Brasil e na nossa cidade de Bauru também. Eu já penso que não será a mesma coisa. Já não será a mesma coisa, muita gente está negociando prédios em construção, quem comprou apartamentos de prédio de construção estão renegociando, até por conta de não estão aguentando os pagamentos. Então o ritmo deve cair, lamentavelmente, na área de construção civil, por conta exatamente de que não é uma prioridade absoluta, como, por exemplo, a alimentação. E se nós partirmos do pressuposto que agora em junho, assim, as coisas começam, né, a sinalizar para vamos dizer, as coisas começam a voltar ao normal, você acredita, Sete, que esse ano nós vamos dizer assim, não haverá grandes mudanças e esse ano, como eu já ouvi de muitos empresários, entre aspas, eles falam assim, esse ano já estamos dando por perdido. Isso em economia, como que nós podemos traduzir vamos dizer assim, essa afirmação, certo? E também não sei Por uma se recessão correto, muito se você grande. concorda, mas a recessão, perfeito. Eu concordo de forma geral, concordo sim. Nós vamos estar previsto uma recessão muito grande por conta do que você acabou de dizer. E também eu penso que a própria falta de renda nossa, na volta, mesmo que comecem a abrir as lojas comerciais, os serviços, mesmo que a falta de renda nossa não vai permitir um consumo tão grande. Então, eu penso que isso é uma retomada lenta. Os que estiverem empregados, e eu espero que muitos estejam empregados ainda, eles vão ter que administrar muito bem seu orçamento familiar, porque vai ter novamente o medo do desemprego, mesmo os que vão permanecer empregados, como fica o desemprego lá na frente. Então, vai ser assim, muito conservador o orçamento das famílias, e uma das que alavanca, na verdade, o desenvolvimento econômico é o que a gente chama de consumo das famílias. Exatamente dessa forma que a economia vê. Então, isso deve estar muito prejudicado, deve ser negativo esse consumo de família. Tem duas variáveis que devem ser consideradas, né? O consumo das famílias e a massa salarial. As duas vão estar em queda, lamentavelmente. Massa salarial vai estar extremamente em queda pelo desemprego, exatamente pelos prováveis salários baixos com que vão estar a economia de forma geral. As empresas, eu vejo com muita preocupação, a retomada tem que ser descoberto que estratégia de vendas eu tenho que ter para retomar esse consumidor no meu estabelecimento, para voltar a frequentar a minha loja e consumir o meu produto. Então, mais do que nunca, é estratégia pura disso daí, que produtos eu tenho que ter. Certamente, com exceção da classe média alta, que tem uma renda que dificilmente é afetada pelas crises, as outras classes vão consumir coisas básicas. A moda vai ser básica, o consumo de calçados, o consumo de roupa, o consumo de alimentos, será tudo provavelmente muito básico, por conta exatamente de que não há muita renda no mercado. Eu vejo dessa forma, cuidado e recuperação das empresas. Então, além da questão da estratégia de vendas, para retomar esse cliente para ele, é fluxo de caixa. Não está muito apertado a questão de fluxo de caixa,
para os que entendem um pouco de finanças, a questão do ponto de equilíbrio. Muita gente vai sair, já está e vai sair dessa crise com ponto de equilíbrio negativo, ou seja, não consegue, pelas receitas, pagar os seus custos. Primeiro ele tem que retomar esse ponto de equilíbrio, depois ele vai conseguir fazer investimento. E uma tendência muito grande de automação. É como nós sempre comentamos, né, Sete? O caixa sempre foi rei, mas nesse momento agora né, você falou, Uma empresa é caixa. determinada, o valor que ela tem, pelo caixa. Então, eu acho que Exatamente. isso daí é fundamental, e a gente vê que as pessoas estão sem caixa, totalmente. Porque, na verdade, Francisco, o que a gente tem que lembrar também é que as empresas vieram capengando por várias razões, inclusive 2017, 2018, 2019, e se organizaram, e muitas delas iriam sair do vermelho em 2020. Aí acontece essa crise. Então fica muito difícil de uma retomada, porque elas mesmo contavam com o fôlego delas em 2020. Qual é o fôlego que eu posso ter? Hoje esse fôlego diminui bastante. Como eu comentei com você, Sete, um cliente, nós tínhamos uma perspectiva de faturamento acima de 1 milhão, 1 milhão e 300. Os números já demonstravam, ele faturou metade em março. Então, Em fevereiro, você a imagina expectativa era essa. Não é? Quer dizer, então, quem poderia que prever todo o planejamento realizado em janeiro e fevereiro, enfim, né? Não tem foi mais sentido. Né? Não tem Perdeu nenhum espaço. sentido. E aí Perdeu que espaço. fica o grande desafio, Francisco, é que estratégia as empresas têm que tomar daqui para frente para se recuperarem. Qual a estratégia? Né? E o governo é o seguinte, que plano de desenvolvimento eu tenho que adotar para botar o país de novo no trilho do desenvolvimento e do crescimento? É dois desafios, da empresa, do setor privado como um todo e do setor do governo. Isso não pode ser feito apenas de um lado, tem que ser feito dos dois. Olha, Sete, não sei se você está observando, mas o pessoal está gostando, elogios a sua participação. Olha lá, mente Obrigado. brilhante. Realmente, está muito certo. Fico muito Não tenha feliz por dúvida. isso. Fico muito feliz mesmo. Eu espero ter Sete, ajudado a pensar, e né? Ajudado a exato, pensar. acho que É, esse nosso bate-papo com esse intuito de pensarmos e claro. refletirmos, né, e ajudar também todos os nossos amigos que estão nos acompanhando também a pensar Sim, sobre e buscarmos alternativas, né, para é isso então, o aí. dólar aí na casa de R$ 6. Então, você acredita que agora a exportação, vamos dizer assim, é um grande caminho, uma alternativa para as empresas, até com uma solução, um caminho para se trilhar daqui para frente? Com certeza, com certeza. E o agronegócio, que é um setor super organizado, está aproveitando bastante disso. O Brasil tem superávit na balança comercial, mesmo durante esse momento difícil, porque é o momento de exportação de soja, de milho, de carne, e tudo isso está dolarizado a quase 6, né, quase R$ 6. Então eu penso que sim, só que, de novo, né, a exportação ela aparece como uma grande oportunidade estratégica, mas para quem vai começar não é tão simples, não é tão rápido. Veja todos os balanços dos grandes frigoríficos de carne, todos eles é, lavaram a alma com essa questão da exportação de carne a $1, próximo de R$ 6. Outra coisa que também tem que se esperar é que na volta pode ser que muito capital estrangeiro chegue no Brasil para comprar empresas brasileiras, porque a 5,70 por um fica muito fácil deles comprarem a gente. E tem muitos segmentos e muitas variáveis que são muito boas no Brasil. Então, também é um outro negócio que deve ter um dinamismo muito grande para movimentar a economia. Então, são coisas da economia, né? A economia é uma coisa apaixonante por causa disso. Sete, Sim, agora, entrando um pouquinho nesse planejamento, que eu observei que agora uma pergunta sobre um planejamento, né, econômico para a retomada. isso. A equipe econômica, e aí nós entramos no próprio governo através do nosso ministro, né, Paulo Guedes, ele continua a apostar numa retomada, que aqui eu tenho um número, deixa eu ver aqui, que o governo ele já liberou 4,6% do PIB para 4,6% do PIB para combater os efeitos da crise. Enquanto os países Sim, avançados, vejam bem, né? Os países avançados
liberaram, em média, 4,5% do PIB, e os emergentes, 2,3%. Sete, que análise que você, com toda a sua experiência, Sim. poderíamos fazer uma análise Eu acho que desse número? eu penso que o Paulo Guedes... E o impacto, né? E o impacto, né, Sérgio? Sim, sim. Então, eu penso que o Paulo Guedes administra muito bem, a meu ver, a economia. Eu penso que ele está fazendo utilizar o papel do Estado. A gente estuda em economia o papel do governo, né, dos governos. Eu acho que ele está usando muito bem, está canalizando muito bem os recursos. Veja que esse auxílio de emergência de R$ 600 ajudou muita gente. Você pode ter certeza, a pessoa carente, a pessoa muito simples, foi extremamente ajudada por esse auxílio de emergência. Muita gente estaria passando fome muito mais do que já estão. E as empresas, quando ele libera esse recurso, ele tem liberado esse recurso com bastante foco. Eu penso que isso vai ser, na verdade, uma grande ferramenta do Brasil não cair mais. Muito boa. Eu acho que nesse sentido você vê. Nós sendo um país emergente, da América Latina, a gente está, na verdade, utilizando recursos igual a um país como um continente como a Europa. Então, eu penso que o governo tem feito a parte dele, economicamente falando. Eu acredito que o Paulo Guedes está no caminho certo. E o resto tem que ser com a empresa privada. Nós temos que ter a nossa parte e a gente nunca esquece de dizer que nós temos que ter competência para gerenciar os nossos negócios. Mesmo assim, na própria palavra do Paulo Guedes, ele fala que o Brasil vai crescer negativamente 4%. Essa é a palavra do ministro. Você vê, ele não pode falar mais porque ele apavora todo mundo, mas ele já está dizendo que vai crescer negativamente 4%. O mercado fala que é de 5 a 7%. Então, mesmo com a retomada vai ser difícil. Mas, a meu ver, os recursos estão sendo ótimos, mas fica uma herança, né, Francisco? Em economia, fica uma herança. A nossa dívida interna aumentou. Ou seja, a dívida do governo em relação ao que ele produz, o chamado PIB, Produto Interno Bruto, ela vai bater 80%. Esse povo que está nos acompanhando, para os empresários, é uma orientação nesse momento de transição global. E se você me permite, Sérgio, eu encaro a situação nem tanto como uma crise, mas como uma transição. Sim. Onde todos nós vamos ter que nos reinventarmos e buscarmos novas formas de fazer negócio. Né? E mesmo a postura do consumidor, porque hoje nós temos que ofertar um produto que ele possa comprar na hora, do jeito, da forma que ele quer. Então, através dos celulares, assim, que tem na palma da mão. Então, é uma mudança drástica que muitas empresas não estavam preparadas. Enfim, e agora tem que acontecer, fazer, e o que você falou, e não tem um caminho sem volta. Né? Então, qual seria, vamos dizer assim, fazendo um trocadilho, vamos dizer assim, é o momento efetivamente de colocarmos a mão na massa, mais do que nunca agora? É certo? Colocarmos a mão na literalmente, massa, vamos dizer assim? Principalmente eu que sou diretor da Mesane. Sem dúvida. Principalmente eu que sou diretor da Mesane, é literalmente colocar a mão na massa mesmo. Francisco, eu vejo assim, tem um binômio que você usa em qualquer tempo ou a qualquer tempo. E o binômio é assim, redução de custo e aumento de produtividade. Essa é uma receita que na retomada, mais do que nunca, as empresas vão ter. Então, acho que é um binômio que dá muito certo e também entender que a recuperação é lenta. Né? Muito cuidado na retomada de colocar os pés pelas mãos, isso não vai dar certo. Né? Muito cuidado para não aumentar o endividamento da empresa e acreditar e fazer um planejamento que eu vejo na retomada, um planejamento até 2022. Dependendo do setor, até 2022. Imagina, por exemplo, o setor de turismo. A expectativa é que somente o final do ano ele vai estar mais ou menos, que leva junto todo aquele segmento que trabalha com turismo. Então, tem que fazer uma retomada de 2, 3 anos, não pode ter pressa, tem que ter muita visão de futuro. Esse é um ponto. Consumidor final, regra de ouro, não gastar mais do que ganha. Regra de ouro, não gastar mais do que ganha, porque isso é o que estoura o orçamento familiar. Acaba entrando em limites de cheque especial, que é muito alto,
e a pessoa não consegue mais sair, porque os juros é alto, come ela por uma perna, ou então começa a não conseguir pagar o cartão, paga aquela parcela do cartão e deixa o resto, isso vira uma bola de neve e o cartão é um dos juros mais altos. Então eu penso que o consumidor final, regra de ouro, gastar de acordo com o seu orçamento, com o seu salário. Isso é fundamental. Volta às origens, administração, pé no chão, tudo de uma maneira muito natural, não inflacionar a sua vida. Não inflacionar a sua vida. Acho fundamental para o próprio consumidor poder sobreviver esse ano, correndo o risco de pode ter desemprego. Ô Sete, ele faz agora, assim, relembrar uma pergunta também que é muito comum nos dias, nesse momento que nós estamos passando, de, por exemplo, de se buscar crédito. Então, porque é o momento, né, Sete? Se você tiver a possibilidade de ter um funding, ter um crédito, enfim, eu acho que é importante para você compor o seu caixa e sobreviver. Né? Como você analisa? Sim, olha, eu analiso assim, eu acho que vai ser inevitável para a maioria das empresas que ficarem em pé essa busca de capital de terceiros, que a gente chama. Só que muito tem que ter um planejamento. Se eu pegar o capital de terceiros simplesmente para pagar uma despesa, que é o que a maioria provavelmente vai fazer, como que fica o retorno para eu pagar o banco? Então, eu tenho que saber muito bem onde eu coloco esse recurso que certamente eu vou buscar. Eu não posso colocar de qualquer coisa, né, de qualquer lugar. Então, isso é primordial. Então, não é tanto a recusa ou a dificuldade de tomar recurso em banco. A que juros eu vou retomar e onde eu vou colocar. Acho que isso é fundamental. Acho que você tem que colocar num lugar dentro da empresa que esse lugar ele gere uma receita que possa pagar o banco. Do contrário, você vai criar uma espiral tão grande, vira uma espiral que vira praticamente um eixo sem fim. Isso é muito problema. E a nossa experiência, né, até como consultor, é que sabemos que o dinheiro dificilmente chega na ponta para os pequenos e médios, até sim, pelo índice de risco. Então, sim, normalmente, sim, o dinheiro ele chega para as grandes empresas. Mas quem efetivamente precisa são os pequenos e médios. Mas justamente porque normalmente você tem garantia, e normalmente as pequenas e médias empresários não têm, às vezes. Né? Então, esse dinheiro dificilmente ele chega na ponta. E aí que eu vejo o papel do governo. Acho que o governo que está liberando o recurso, que você comentou muito bem, eu acho que ele tem que destinar a esse tipo de pessoa. Não é o grande precisa de recurso, mas quem mais precisa é o pequeno e o médio, que na verdade é o grande gerador de emprego. O grande gerador de emprego é a soma dos pequenos que forma um volume muito grande de empregos. Então isso é muito importante. Então aí é o papel do governo. E o governo disciplinar, o governo tem que ficar um pouco em cima dos bancos, porque realmente os bancos aproveitam esse momento. Na verdade, eles aproveitam, cobram juros escorchante. É certeza que o banco não perde. O banco não perde, ele vai se cobrir de garantias, e ele vai se cobrir, e se precisar ele não empresta, fica no caixa dele, aplica em títulos do governo e não vai emprestar. O banco não perde. Então é a hora do governo entrar e de alguma maneira dar uma forçada de barra, o que é o papel do Estado na economia. Mais uma vez, então, agradecê-lo em nome de toda a diretoria da Câmara do Comércio do Mercosul, também do nosso presidente, o senhor Miguel Paleta, a sua participação e também já fica aqui o convite para que possamos retornar em breve. Ok, Sete? Olha, Francisco, eu ficarei muito feliz se já tiver contribuído para, de alguma maneira, ajudar a pensar esse país e ajudar as empresas e os consumidores, os cidadãos que assistiram, a refletir um pouco nesse momento difícil, que certamente vai mudar o mundo, né? Os hábitos, o estilo de vida, a economia. Eu fico feliz se pude contribuir com alguma coisa. Eu que agradeço a atenção de todos e, enfim, estou sempre à disposição de todo mundo que assistiu e de vocês, e também quero agradecer a oportunidade para a Câmara de Comércio da América Latina. Um abraço e muito obrigado, viu?